os votos manuais, ou os votos computados de forma manual, depois são digitados e transmitidos eletronicamente, como se tivessem sido depositados na própria urna. A biometria também foi um sucesso. É um sistema absolutamente novo, a primeira vez em que nós utilizamos o sistema biométrico nas eleições gerais. Então, nós tivemos uma média de 93,50% de reconhecimento das impressões digitais nos 60 municípios em que esse sistema foi implantado. Portanto, apenas 7%, que é um número muito pequeno, de eleitores que não foi identificado por esse processo, por causas várias, às vezes por falta de treinamento do mesário, às vezes o próprio eleitor não tem as impressões digitais perfeitas, às vezes a máquina pode ter apresentado alguma falha, mas nenhum eleitor deixou de votar por não ter sido identificado pelo sistema biométrico por suas digitais. Todos foram identificados pelo método tradicional e liberaram a urna logo depois. Com relação às ocorrências informadas pelas corregedorias, até às 16h30, nós temos os seguintes números. Os TREs informaram o registro, isso com relação a candidatos, de 204 ocorrências, sendo 43 com prisão e 161 ocorrências sem prisão. Essas ocorrências dizem respeito a transporte ilegal de eleitores, propaganda irregular, compra de votos e a chamada boca de urna. E a maior parte dos incidentes deveu-se exatamente à chamada boca de urna. Com relação a não candidatos, nós tivemos 1.664 ocorrências, sendo 1.066 sem prisões e 598 prisões registradas. Eu assinalo e agradeço a presença do ministro Toffoli, ministro desta Casa e também ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu já peço aos nossos auxiliares que providenciem uma cadeira para Sua Excelência. Com relação aos dois documentos, também nós verificamos que os eleitores, de uma forma praticamente maciça, isso graças à propaganda institucional que nós fizemos, compareceram aos locais de votação munidos desses dois documentos, do título de eleitor e também da carteira com foto. É muito importante observar que o Supremo Tribunal Federal não dispensou a obrigação legal do eleitor portar dois documentos. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu em caráter liminar é que aquele eleitor ou aquela eleitora que, por um acaso, deixasse de comparecer ao local de votação sem o título de eleitor, ele não deixaria de exercer o direito fundamental de votar, que é um direito garantido pela Constituição. Em suma, até esse momento, são 16 horas, eu tenho a satisfação de dizer que a eleição nesse imenso país, nesse país continental, está terminando num clima de absoluta tranquilidade, de total normalidade e, posso dizer, num clima de festa cívica, de congraçamento popular. Ministro. Eu agora também registro a presença do eminente corregedor-geral. Você acompanha a coletiva ao vivo aqui pela TV Nova Nordeste do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, que daqui a pouco vai começar a responder a perguntas de jornalistas que estão no mini auditório aqui do TSE em Brasília. Imagens ao vivo pela TV Nova Nordeste, que leva para você as informações do processo
de apuração das eleições de 2010. O ministro ressaltou no início da fala dele a eventualidade, a morte de 3 eleitores por causas ainda não identificadas, mas, segundo informações, teria sido normais, infarto ou coisa parecida, em São Paulo e na Paraíba. Vamos acompanhar aí ainda a coletiva. Legislação da ficha limpa. E se o senhor teria alguma previsão de que até que data o TSE vai conseguir dar uma resposta a respeito de todos esses casos? Porque me parece que são mais de 200 casos, é um número realmente bastante grande. Nós vamos reiniciar os nossos trabalhos a partir da próxima terça-feira. E, se necessário, faremos sessões extraordinárias às quartas-feiras e até às sextas-feiras, se for preciso. Nós já votamos cerca de 1/3 dos recursos relativos a candidatos com registros indeferidos. Nós acreditamos que antes do segundo turno e certamente antes da diplomação, pelo menos no TSE, essas questões todas estarão resolvidas. Oi, ministro. Rodrigo Aidar, do site Consultor Jurídico. Eu queria saber se o TSE tem dados sobre como foi a votação nos presídios brasileiros. Por enquanto, nós não temos os dados finais, mas os estados do Nordeste, nós sabemos, praticamente permitiram que quase todos os presos provisórios votassem. Nos grandes estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, nós tivemos algumas dificuldades maiores, em razão de lá existirem presídios de segurança máxima e também, como nós sabemos, isso, infelizmente, existem facções criminosas organizadas nesses estados. Mas, onde foi possível, em todo o país, nós garantimos aos presos provisórios um direito de votar, que é o direito também que consta na nossa Carta Fundamental. Presidente, boa tarde. Isabelle, do Correio Brasiliense. Aqui no DF, a gente teve o caso da dona Wesley, a candidata de última hora, substituindo Joaquim Roriz. A minha pergunta é, o Tribunal Superior Eleitoral e algumas instituições ligadas, como a AMB, pretendem trabalhar numa legislação que feche essas brechas para que essas substituições de última hora aconteçam nas próximas eleições, para que isso não se torne frequente para candidatos impugnados, para candidatos enrolados? Há um pensamento futuro para que essa providência seja tomada? Bem, como todos nós sabemos, já existe uma comissão de alto nível no Senado Federal, aliás, presidida pelo eminente ministro Dias Toffoli, que está fazendo estudos visando o aperfeiçoamento da legislação eleitoral. Nós aqui também, na Justiça Eleitoral, através das escolas judiciárias eleitorais, estamos trabalhando para uma consolidação e um aperfeiçoamento da legislação eleitoral, sobretudo no que diz respeito ao processo eleitoral, para evitar a superposição de recursos. Portanto, nós estamos fazendo esforços, tanto na área da Justiça Eleitoral e também na área política, portanto, no Congresso Nacional, e essa comissão é uma comissão, como disse, de altíssimo nível, integrada não apenas pelo ministro Dias Toffoli, mas também por outros ministros, ministro Carvalho, e advogados de renome, juristas de nomeada, que certamente trarão uma contribuição em curtíssimo prazo para que esses problemas todos sejam obviados. Ministro, Maria Filomena, da TV Globo. O TSE tem informações de... Você acompanha aí o pronunciamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao vivo, aqui pela TV Nova Nordeste. Ele que está respondendo perguntas de jornalistas aqui no mini auditório, e respondeu há pouco a uma pergunta de uma jornalista sobre o processo da eleição em Brasília, em que o candidato Joaquim Roriz, que foi impugnado, afastado, indicou a esposa Wesley Roriz. Vamos acompanhar aí a fala do ministro. Fábio Panunzi, da TV Bandeirantes. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor fez agora há pouco uma referência sobre o terço dos recursos que já foram julgados. Eu queria saber do senhor
qual foi o prejuízo para essas eleições, quando, já que o Supremo não fixou uma posição, desse absenteísmo do Supremo? Quer dizer, porque as críticas estão na imprensa aí a todo momento, gente que diz que a Justiça Eleitoral pretende substituir a vontade do eleitor. Então, nesse sentido, eu queria saber como é que o senhor avalia essa situação meio esdrúxula que foi criada de candidatos eleitos ou não, mas com candidatura sub júdice ainda. Bem, esse ano, ou nessas eleições, nós tivemos uma situação absolutamente inusitada. Nós tivemos a chamada mini-reforma eleitoral e tivemos também uma lei nova, que é a Lei Complementar 135, denominada Lei da Ficha Limpa. Portanto, isso alterou totalmente o quadro legislativo que nós tínhamos no passado e não temos ainda os precedentes nos quais nós podemos nos basear para as decisões. Portanto, cada caso precisa ser discutido pelos tribunais, cada caso relativo à mini-reforma eleitoral, que é a Lei 12.035, cada caso que diz respeito à Lei Complementar 135 deve ser trabalhado pelos TREs, pelo TSE, discutido individualmente. Isso, de forma muito evidente, leva tempo e, enfim, é preciso construir toda uma nova jurisprudência. O Supremo, por razões circunstanciais, chegou a um impasse no que diz respeito à aplicabilidade da norma. Ou seja, chegou-se a um empate circunstancial pela ausência de um ministro, nós estamos apenas com 10 ministros, 5 ministros entenderam que a Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa, seria aplicável a estas eleições e 5 ministros entenderam que ela se aplicaria apenas às próximas eleições, as eleições municipais enfim, que virão na sequência. No que tange à constitucionalidade da lei, houve uma votação de 6-4, em especial no que diz respeito à linha K, dando pela conformidade da Lei da Ficha Limpa com a Constituição. Presidente, Felipe Seligman, da Folha de São Paulo. Queria saber se o TSE tem alguma previsão de um horário em que a apuração dos votos vai chegar acima de 95% e, assim possível, ter a mínima noção do resultado das eleições do primeiro turno. Nós não podemos afirmar com muita segurança a que horas teremos um quadro já definido no que diz respeito a essas eleições. Nós trabalhamos com um prazo de 5 horas após o encerramento das eleições ou da apuração dos votos, onde esperamos ter cerca de 90%, digamos assim, dos votos já apurados. Mas isso não significa que nós tenhamos um quadro já consolidado, porque depende muito da disputa. É preciso fazer algumas projeções de caráter estatístico para podermos dizer exatamente se nessas 5 horas que se seguem ao término da apuração